Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo no canal Cidades do Mundo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seus comentários, curta, compartilhe em suas redes sociais. Hoje é aniversário das cidades de Macapani, no Pará, fundada em 1862. Distância da capital 144 km, população 28.563 pessoas, área territorial 804 km², PIB per capita R$ 7.532 anual por pessoa. Cidade de Juarina, no Tocantins, fundada em 1993, distância da capital 390 km, população 2.174 pessoas, área territorial 483 km², PIB per capita R$ 13.953 anual por pessoa. Cidade de Sandolândia, em Tocantins, fundada em 1963, distância da capital 315 km, população 3.371 pessoas, área territorial 3.535 km², PIB per capita R$ 23.243 anual por pessoa. Cidade de Altos, no Piauí, fundada em 1922, distância da capital 38 km, população 40.681 pessoas, área territorial 676 km², PIB per capita R$ 11.243 anual por pessoa. Cidade de Mutuípe, na Bahia, fundada em 1926, distância da capital 250 km, população 22.340 pessoas, área territorial 275 km², PIB per capita R$ 15.888 anual por pessoa. Cidade de São Sebastião do Passé, na Bahia, fundada em 1926, distância da capital 58 km, população 44.554 pessoas, área territorial 536 km², PIB per capita R$ 15.605 anual por pessoa. Cidade de Urandi, na Bahia, fundada em 1918, distância da capital 755 km, população 16.672 pessoas, área territorial 902 km², PIB per capita R$ 10.984 anual por pessoa. Cidade de Carvalhos, em Minas Gerais, fundada em 1948, distância da capital 380 km, população 4.444 pessoas, área territorial 282 km², PIB per capita R$ 7.444 anual por pessoa. Cidade de Conquista, em Minas Gerais, fundada em 1911, distância da capital 486 km, população 6.997 pessoas, área territorial 618 km², PIB per capita R$ 54.620 anual por pessoa. Cidade de Piauí, em Minas Gerais, fundada em 1868, distância da capital 258 km, população 2.719 pessoas, área territorial 192 km², PIB per capita R$ 24.938 anual por pessoa. Cidade de Sacramento, em Minas Gerais, fundada em 1820, distância da capital 480 km, população 26.556 pessoas, área territorial 3.073 km², PIB per capita R$ 50.362 anual por pessoa. Cidade de Serrânia, em Minas Gerais, fundada em 1938, distância da capital 382 km, população 7.667 km, área territorial 209 km², PIB per capita R$ 16.069 anual por pessoa. Cidade de Seropédica, no Rio de Janeiro, fundada em 1995, distância da capital 75 km, população 83.841 pessoas, área territorial 265 km², PIB per capita R$ 50.521 anual por pessoa. Cidade de Guaraçaí, em São Paulo, fundada em 1948,
distância da capital 616 km, população 8.258 pessoas, área territorial 569 km², PIB per capita R$ 31.885 anual por pessoa. Cidade de João Mesquita, em São Paulo, fundada em 1948, distância da capital 433 km, população 4.824 pessoas, área territorial 128 km², PIB per capita R$ 11.275 anual por pessoa. Cidade de Lavínia, em São Paulo, fundada em 1949, distância da capital 593 km, população 12.581 pessoas, área territorial 537 km², PIB per capita R$ 12.978 anual por pessoa. Cidade de Presidente Bernardes, em São Paulo, fundada em 1923, distância da capital 578 km, população 12.943 pessoas, área territorial 749 km², PIB per capita R$ 23.985 anual por pessoa. Cidade de Três Fronteiras, em São Paulo, fundada em 1997, Cidade Verde, distância da capital 621 km, população 5.856 pessoas, área territorial 151 km², PIB per capita R$ 18.055 anual por pessoa. Cidade de Tupã, em São Paulo, fundada em 1929, distância da capital 514 km, população 65.615 pessoas, área territorial 627 km², PIB per capita R$ 29.449 anual por pessoa. Cidade de Timbó, em Santa Catarina, fundada em 1869, distância da capital 170 km, população 45.703 pessoas, área territorial 128 km², PIB per capita R$ 44.482 anual por pessoa. Cidade de Iporã, no Paraná, fundada em 1960, distância da capital 620 km, população 13.642 pessoas, área territorial 647 km², PIB per capita R$ 25.353 anual por pessoa. Cidade de Bossoroca, no Rio Grande do Sul, fundada em 1965, distância da capital 506 km, população 6.135 km, área territorial 1.610 km², PIB per capita R$ 51.555 anual por pessoa. Cidade de Santo Antônio das Missões do Rio Grande do Sul, fundada em 1965, distância da capital 534 km, população 9.930 pessoas, área territorial 676 km², PIB per capita R$ 40.891 anual por pessoa. Cidade de Águas Lindas de Goiás, em Goiás, fundada em 1995, distância da capital 194 km, população 222.850 pessoas, área territorial 191 km², PIB per capita R$ 9.552 anual por pessoa. Cidade de Itumbiara, em Goiás, fundada em 1909, distância da capital 205 km, população 106.845 pessoas, área territorial 2.447 km², PIB per capita R$ 56.444 anual por pessoa. Cidade de Monte Alegre de Goiás, em Goiás, fundada em 1947, distância da capital 680 km, população 8.759 pessoas, área territorial 3.119 km², PIB per capita R$ 10.398 anual por pessoa. Cidade de Rubiataba, em Goiás, fundada em 1953, distância da capital 220 km, população 20.012 pessoas, área territorial 750 km², PIB per capita R$ 23.773 anual por pessoa. Cidade de Santa Rita do Araguaia, em Goiás, fundada em 1973. Melhorar a qualidade de vida da população. 125 km, população 9.110 pessoas. Motivos para os investidores. 1.357 km², PIB per capita R$ 17.785 anual por pessoa. Cidade de São Luís de Montes Belos, em Goiás, fundada em 1973, distância da capital 120 km, população 34.498 pessoas,
área territorial 829 km², PIB per capita R$ 28.515 uma pessoa. Esse foi o longo vídeo das cidades que fazem aniversário hoje, dia 12 de outubro de 2022. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem sempre de curtir e compartilhar em suas redes sociais. Desde já agradecemos a cada um de vocês. Um forte abraço e até amanhã.